Salve galera da segunda série, tudo bem? Tudo jóia? Tranquilo? Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje a gente vai estudar o Teorema de Laplace. Tá? Para a gente entender esse teorema, antes eu preciso ver com vocês um tópico importante, chama cofator. O cofator de um elemento é a multiplicação de menos 1 na I mais J, vezes o determinante da matriz formada quando você cancela a linha e a coluna daquele elemento. Por exemplo, eu tenho aqui essa matriz B. Vamos supor que eu queira calcular o cofator desse elemento aqui, desse elemento 2. Tá? O cofator desse elemento 2 é menos 1 na I mais J, vezes o determinante quando eu cancelo a linha e a coluna onde se encontra esse elemento que eu quero calcular o cofator. Se eu cancelar essa linha e essa coluna, eu vou ficar com a matriz 1, 3, 5, menos 5, 3, menos 3, menos 1, 3, 2, 0. Isso é cofator. Tudo bem? O que o Teorema de Laplace nos mostra? Ele mostra que se nós multiplicarmos qualquer fila, ou seja, qualquer linha ou qualquer coluna de uma matriz pelos seus cofatores, cada elemento dessa linha ou dessa coluna multiplicado pelos seus cofatores, e somarmos todos esses resultados, nós vamos obter o determinante da matriz. Tá? Então, em matriz 2x2 e 3x3, nós já temos regras próprias para elas, são regras relativamente fáceis e práticas, então não há por que se preocupar. Agora, quando a matriz tem uma ordem maior do que 3, né? Mais do que 3 linhas e 3 colunas, não tem até existe regra prática, mas ela é muito trabalhosa. Tá? Então, nós vamos usar o Teorema de Laplace como principal ferramenta para cálculo de determinante de ordem maior que 3. Ok? Para isso, eu trouxe esse exemplo, está lá na página 28 de vocês, parte superior direita. Ele ofereceu essa matriz. Tá? E aí tem um espaço aí para você resolver. Tá bom? Bom, então, relembrando, o Teorema de Laplace, como acabei de dizer, é a forma de calcular o determinante multiplicando cada elemento de uma fila pelo seu cofator e depois somando todos esses resultados. Tá? Ali no enunciado, ele já diz para você escolher a terceira coluna. Tá? Mas tem um porquê. Por que não escolher a terceira linha, por exemplo, ou a quarta coluna? Por que escolher a terceira coluna? Existe um porquê, eu já vou chegar lá e mostrar para vocês. Então ele escolheu a terceira coluna. Para encontrar o determinante dessa matriz, ele vai multiplicar o 2, que é o A13, pelo cofator de 2, que nós chamamos de A13. Tá? Esse aqui é o cofator do elemento A13, mais o elemento A23 vezes o seu cofator, mais o elemento A33 vezes o seu cofator, mais o elemento A43 vezes o seu cofator. Tudo bem? O elemento A13 é 2, o elemento A23 é 0, o elemento A33 também é 0, e o elemento A43 é 1. Ok? Percebam que quando eu multiplico por 0, aqui e aqui, quanto é 0 vezes qualquer número? É 0. Então, esse eu não preciso calcular. Ok? Tá aí o motivo dele ter escolhido a terceira coluna. Nessa terceira coluna nós temos 2 zeros. Certo? Esses 2 zeros são cofatores que eu não preciso calcular, porque independente do resultado obtido, 0 vezes o número vai dar 0. Tá? Então eu não preciso calcular esses dois cofatores. Primeira conclusão importante do Teorema de Laplace. Quando você for utilizar esse teorema, você vai escolher uma fila que tenha uma quantidade maior de zeros. Pode ser linha ou coluna. Tá bom? Então sobraram 2 cofatores para a gente calcular e multiplicar pelos valores correspondentes aqui. Ou seja, o determinante de B vai ser 2 vezes o cofator A13, que é o lugar onde está o 2, né? O elemento 2, mais 1 vezes o cofator A43, que é a posição do elemento 1. Tá bom? Muito bem, então esse vai ser o determinante B. Vamos calcular esses cofatores, então. Determinante de B igual a 2 vezes, isso, pessoal, é o cofator do elemento A13. Então vejam, fica menos 1 na 1 mais 3, vezes
o determinante da matriz formada quando eu cancelo a linha e a coluna em que está o elemento A1, 3. Quando eu cancelo essa linha e essa coluna, o que sobra? 1, 3, 5, menos 5, menos 3, menos 1, 3, 2, 0. Aí é uma matriz 3 por 3, você sabe calcular por sarros. Mais 1 vezes o cofator de A4, 3. Então é menos 1 na I mais J, porque esse elemento aqui está na quarta linha, terceira coluna, 4 mais 3, vezes o determinante quando eu cancelo essa linha e essa coluna. Então quem sobrou agora? 0, 1, 3, 1, 3, 5, menos 5, menos 3, menos 1. Tudo bem? Então eu multipliquei cada elemento pelo seu cofator. Cada elemento pelo seu cofator. Tá bom? Menos 1 na quarta dá 1. Então 2 vezes 1 vezes esse determinante. Quando você calcula esse determinante, você obtém 0, menos 9, menos 50. Diagonal secundária. Menos 45 fica mais 45, menos 2 fica mais 2, 0. Ou repete as duas colunas aqui do lado e faz diagonal principal e suas paralelas, diagonal secundária e suas paralelas, trocando o sinal da secundária e das paralelas. Beleza? Aqui, 1 vezes menos 1 na sétima vai dar menos 1, vezes esse determinante. 0, menos 25, menos 9. Menos 45 fica mais 45, 0, menos 1 fica mais 1. Tudo bem? Ou repete as duas colunas aqui, multiplica a diagonal principal e as suas paralelas, a diagonal secundária e as suas paralelas também. Fazendo as contas aqui dá menos 12 e fazendo as contas aqui dá 12. Então ficou 2 vezes 1, 2, vezes menos 12, que dá menos 24. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 12 dá menos 12, menos 24, menos 12, menos 36. Tudo bem? Galera, olha só, o conceito de cofator está ali na página 27. Tá? Então se alguém ficou em dúvida, dá uma olhada ali e se continuar a dúvida, vem me perguntar. Já volto com a continuidade da matéria. Vamos lá, galera. Continuando então. Aqui eu tenho algumas propriedades importantes de determinantes, tá? Então olha só. Eu vou lembrar 8 propriedades, tem mais propriedades, mas essas são as principais para essa etapa de cálculo de determinante que a gente está usando aqui, tá bom? Então olha só. Primeira propriedade. Essa propriedade diz que se na tua matriz, né, no cálculo do teu determinante, tiver uma fila nula, o determinante é igual a 0. Tá? Tem lá uma linha ou uma coluna de zeros, o determinante é 0. Tá? Cada uma dessas propriedades tem um exemplo ali, começa na página 28, tá? E vai até a página 31. Tudo bem? Depois eu vou fazer uns exercícios em cima daquelas que são um pouquinho mais complicadas. Mas aqui muito tranquilo, né? Se tem uma linha ou uma coluna de zeros, o determinante é 0. Se tiver duas linhas ou duas colunas iguais ou proporcionais, né? Por exemplo, uma fila é o dobro da outra, seja linha ou seja coluna. Uma linha é o dobro da primeira linha, é o dobro da terceira linha. Ou segunda coluna é o dobro da quinta coluna. Dobro, triplo, quádruplo, dividido por 2, dividido por 3, tá? Quando isso acontecer, quando essas duas filas proporcionais quando essas duas filas forem iguais ou proporcionais, também o determinante vai ser igual a 0. Ok? Tudo bem? Outra informação importante. Você tem o determinante da matriz A e você quer calcular o determinante da transposta. O determinante de A é igual ao determinante da transposta. Tá? Quando você calcula a transposta de uma matriz, o determinante permanece o mesmo. Quando você multiplica uma fila por um número k qualquer, seja uma linha ou uma coluna, o determinante fica também multiplicado por k. Tá? Então, por exemplo, você tinha lá o determinante de A igual a 2, e você multiplicou uma fila, seja uma linha ou uma coluna, por 5. O determinante também fica multiplicado por 5. Então fica k vezes o determinante da tua matriz anterior. Tá bom? Se você trocar duas filas paralelas, por exemplo, troquei de lugar a primeira linha com a terceira linha, ou troquei de lugar a segunda coluna com a quarta coluna, o determinante fica invertido, fica
seu sinal fica invertido. Tá? Se era positivo, passa a ser negativo, se era negativo, passa a ser positivo. Aqui é importante dizer o seguinte, galera. Se você trocar, por exemplo, a primeira linha com a terceira linha, troca o sinal do determinante. Mas na mesma matriz você trocou a segunda coluna com a terceira coluna. Você vai trocar de novo o sinal do determinante. Quando o sinal do determinante é trocado duas vezes, concorda comigo que ele volta a ser o que era? Por exemplo, era mais 7, passa a ser menos 7, passa a ser mais 7 de novo. Tá? Então, quando você tiver um número par de trocas de linhas ou de colunas, um número par de trocas de filas, né, o determinante não se altera. Mas se você tiver um número ímpar de trocas, trocou uma vez, ou 3, ou 5, ou 7 vezes, aí troca o sinal do determinante. Beleza? Tudo bem? Teorema de Jacobi. O teorema de Jacobi diz que se você trocar uma linha ou uma coluna pela soma dela com outra, multiplicada por um número, o determinante se mantém. Tá? Por exemplo, eu vou pegar a segunda linha, vou somar ela com o quíntuplo da terceira linha. Certo? O determinante não se altera. Tudo bem? O determinante permanece o mesmo. A gente vai fazer um exercício em cima disso, então aqui continua o determinante de A. O teorema de Binet é um teorema importantíssimo. Ele diz que quando você multiplica duas matrizes, os determinantes são multiplicados também. Então o teorema de Binet diz o seguinte, ó, determinante de A vezes B é igual ao determinante de A multiplicado pelo determinante de B. Tá? Então você não precisa multiplicar as matrizes para daí calcular o determinante. Se você conhece o determinante de A e conhece o determinante de B, basta você multiplicar esses determinantes para obter o determinante de A vezes B. E o determinante da inversa diz que o determinante de A na menos 1 é 1 sobre o determinante de A. Ok? Então, o determinante de A na menos 1, o determinante da inversa, é 1 sobre o determinante da matriz. Ok? Já volto com os exercícios aí. Continuando então, galera. Ali na página 29, no final do lado esquerdo e no começo do lado direito, você tem algumas atividades referentes à propriedade 4. Tá? Eu vou fazer as letras A, B, C e depois E e F, tá bom? Então olha só, mas enfim, o importante aqui é a gente entender essa propriedade 4 e uma consequência dela aqui, tá bom? Vejam, eu tenho uma matriz B formada pelos elementos 1, 2, menos 2, 1, tá? Quando eu for calcular o determinante dessa matriz, eu multiplico a diagonal principal. 1 vezes menos 1 dá menos 1, e multiplico a diagonal secundária trocando o sinal. Né? 2 vezes menos 2 dá menos 4, fica mais 4. Então, menos 1 mais 4 dá 3. Calculei o determinante da matriz B, deu 3. Tá? Agora eu vou multiplicar uma linha, por exemplo, aqui, a primeira linha por 3. O que acontece se eu multiplicar a primeira linha por 3? 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 3 dá 6. E agora eu vou calcular o determinante de novo. 3 vezes menos 1 dá menos 3, 6 vezes menos 2 dá menos 12, fica mais 12, menos 3 mais 12, 9. Isso comprova o que diz lá a propriedade 4. A propriedade 4 diz que se nós multiplicarmos uma fila da matriz por um elemento k, o determinante fica multiplicado por esse valor k. Eu multipliquei a primeira linha por 3, o determinante também ficou multiplicado por 3. Era 3, virou 9. Tudo bem? Agora, uma consequência dessa propriedade, galera, se aplica aqui na matriz C. Tá? O que será que acontece se eu multiplicar não uma fila, mas todas as filas, né, todas as linhas ou todas as colunas por uma constante k, por um valor k? O que será que vai acontecer? Olha só, eu tenho essa matriz C e vou calcular o determinante dela. Vai dar 45, 0, 0, 0, menos 12, menos 18. Né? Repete as colunas aqui, eu já fiz direto, mas depois aí no caderno você pode repetir as colunas e verificar. Vai dar 15. O determinante da C deu 15. E eu vou multiplicar a matriz C por 2. Quando eu multiplico a matriz C por 2, todos os elementos são multiplicados por 2. 1 vezes 2, 1 vezes 2, 0 vezes 2, 2 vezes 2, 5 vezes 2, 3 vezes 2, 0 vezes 2, 4 vezes 2, 9 vezes 2. Todos os elementos foram multiplicados por 2.
Quando eu calculo o determinante dessa matriz, ele dá 120. Era 15, passou a dar 120. Ele foi multiplicado por quanto? Não por 2, mas por 2 na terceira, que é 8. Lembra que 15 vezes 8 dá 120, né? Então, por que será que multiplicou por 2 na terceira, ao invés de multiplicar por 2? Simples, pessoal. Quando eu multiplico a primeira linha por 2, o determinante não fica multiplicado por 2? Então, se eu multipliquei a primeira, a segunda e a terceira, ele ficou multiplicado por 2 e por 2. Ou seja, por 2 ao cubo. Isso valeria se eu quisesse pensar nas colunas. Multiplicou a primeira coluna por 2, o determinante fica multiplicado por 2. Multiplicar a segunda coluna por 2, multiplica por 2 de novo. Terceira coluna, multiplica por 2 de novo. Multiplicar por 2, multiplicar por 2, multiplicar por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2 na terceira, ou seja, por 8. Tudo bem? Então vejam, quando eu multiplico a linha ou a coluna por K, o determinante fica multiplicado por K. Agora, se eu multiplicar toda a matriz por K, o determinante fica multiplicado por K na N. Quem é o N? É a ordem da matriz quadrada. Essa matriz era uma 3 por 3, ela tinha 3 linhas, ela tinha 3 colunas, então o determinante ficou multiplicado por 2 na 3. Tá bom, pessoal? Muito importante essa propriedade, legal? Já volto aí. Então, galera, aqui eu tenho um exemplo do teorema de Jacob, está lá na página 30, é um exercício para fazer em sala, tá? Então, olha só. Peguei a matriz A, essa matriz aqui, tá? E vou usar o teorema de Jacob. Olhando para essa matriz, para calcular usando o teorema de Laplace, vejam que eu não tenho nenhum elemento nulo, né? Eu teria que calcular, escolhendo qualquer fila aí, 4 cofatores. Isso dá muito trabalho, dá para fazer, mas dá muito trabalho, né? Então, eu usei o teorema de Jacob para cancelar, para zerar alguns elementos. Tudo bem? Então vejam, o ideal é sempre você procurar um elemento unitário. Tá? Aqui o elemento unitário está na primeira linha, primeira coluna, esse elemento aqui. Então esse elemento vai servir de base para eu zerar os elementos que estão abaixo dele. Olha como é fácil. Se eu fizer 2 mais esse 1 multiplicado por menos 2, não vai dar zero? Sim ou não? Então eu peguei a segunda linha e somei ela com a linha 1 vezes menos 2. Veja, o meu objetivo era zerar esse cara aqui. Quando eu somo ele com menos 2 vezes 1, dá zero. E o teorema de Jacob me disse que o determinante não se altera quando eu substituo uma linha pela soma dela com outra multiplicada por um número qualquer. Tá? Poderia ser só a linha somada com outra, já que essa outra estaria multiplicada por 1. Né? Se eu substituir a linha 2 pela linha 2 somada com qualquer linha, o determinante também não vai mudar. Só se eu simplesmente trocar de lugar. Aí troca o sinal do determinante, lembra? Tudo bem? Então vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar a linha 1 por menos 2 e vamos somar a linha 2. Então, ok. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 mais 2 dá 0. Opa, então olha para cá. Esse elemento deu 0. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. 2 menos 4 dá menos 2. Está aqui o elemento menos 2. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais 5 dá 1. Olha só. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 mais 9 dá 3. Tudo bem? Agora eu quero zerar esse cara aqui. É menos 3. Se eu somar ele com o triplo da primeira, não vai zerar? Vai, né? Então olha só, eu vou fazer a linha 1 multiplicada por 3 e vou somar com a linha 3. Vou substituir essa linha 3 por isso. Então, 1 vezes 3, 3. Menos 3, 0. Está aqui o elemento. Menos 1 vezes 3, menos 3. Menos 3 mais 5, 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5, 1. 3 vezes 3, 9. 9 menos 8, 1. Beleza? Agora eu quero zerar esse elemento aqui. Então eu vou somar ele com menos 5 vezes esse. Menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Então a linha 4, somada com menos 1 vezes a linha 1, vai zerar esse elemento aqui. Então, menos 5 vezes 1 dá menos 5. Menos 5 mais 5, 0. Está aqui o elemento. Menos 5 vezes 1 dá menos... Desculpa, dá mais 5. Mais 5 menos 2 dá 3.
Menos 5 vezes 2 dá menos 10. Menos 10 mais 9 dá menos 1. E menos 5 vezes 3 dá menos 15. Menos 15 mais 10 dá menos 5. Cheguei a esse determinante. Nesse determinante eu tenho uma fila, no caso aqui a primeira coluna, com um elemento não nulo apenas. Ou seja, eu só vou ter que calcular esse cofator. O determinante dessa matriz aqui vai ser esse elemento vezes o cofator dele. Então é 1 vezes o cofator do elemento A11, que é a posição que ele está. Então vamos calcular esse cofator. Isso aqui é o cofator. 1, que é o elemento, multiplicado por, que é o cofator? Menos 1 na 1 mais 1, olha só. A ordem do cofator, certo? 1 mais 1, vezes o determinante quando eu cancelo essa linha e essa coluna. O que sobrou aqui? Menos 2, 1, 3. 2, 1, 1. 3 menos 1, menos 5. Tudo bem? Repito as duas colunas aqui e vou calcular o determinante. Então vamos lá. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então ficou 1 vezes 1 vezes esse determinante, que é 10 mais 3 menos 6. 9 fica menos 9, 2 fica menos 2, menos 10 fica mais 10. 1 vezes 1 vezes 6, que é 6. Esse é o determinante da matriz A. Beleza, galera? Bom, com isso vocês têm condições de resolver os exercícios que seguem a partir da página 31, tá? E aí, na próxima aula, a gente começa o capítulo 12, Sistemas Lineares. Tudo bem? Na sexta-feira de manhã, eu estou à disposição de vocês, das 7h30 às 8h30, para tirar dúvidas, tá bom? Aí eu vou estar por aqui e a gente vai conversando para tirar essas dúvidas. Valeu, galera! Grande abraço, fiquem bem!